Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula, nossa lição de número 4, que tem por tema resguardando-se de sentimentos ruins. E nós vamos para o nosso texto áureo que diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo de número 22. É o nosso texto áureo. Claro que o nosso texto áureo para no encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. Nós demos o prosseguimento para que a gente entenda melhor o contexto. Mas, pois bem, vamos para a nossa introdução. Não existe dúvida que o coração do homem é a sede das emoções, sendo elas boas ou ruins. A gente precisa entender que é do coração que brota os sentimentos, é o coração que vai forjar todo o tipo de sentimento que vai ser manifesto na vida cotidiana do ser humano, do ser cristão. Provérbio capítulo 4, versículo 22 diz que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele é a saída da vida. Ele deve ser guardado com a palavra de Deus. Quem tem que ser guardado? O coração. Então o Salmo diz o seguinte, Salmo 119, versículo 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra de Deus que vai proteger e forjar para que o coração não venha se encaminhar, se direcionar para aquilo que é ruim e negativo, para não se enveredar pelo caminho do engano. Jeremias capítulo 17, versículo 9, e praticar atos de perversidade. O coração enganoso pode entrar pelo caminho do engano e cometer perversidade. Jesus, em seus atos retrospectivos, trata da raiz de todas as espécies de males que se aloja na vida e na mente do cristão amante de si mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, o cristão amante de si mesmo não vai ter nenhum tipo de preocupação com as coisas que são boas e agradáveis e louváveis a Deus, mas vai se preocupar sim com aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe satisfaz. E às vezes aquilo que satisfaz o coração humano é aquilo que vai ser ruim, danoso e prejudicial, não só a si mesmo, mas também ao nosso próximo. Vamos para o nosso primeiro ponto. Isso que diz encolerizar contra o seu irmão, Mateus capítulo 5, versículo 22, é o nosso texto áureo, e nós vamos basear em cima dele, sempre direcionando para o título da lição, que é resguardando-se de sentimentos ruins. Vamos para o nosso ponto A. Jesus, ao falar sobre matar no verso 21, e no verso 22 começa a elucidar o elemento causador dos homicídios, que é a cólera. Perdão. Então Jesus ele pega o termo matar e relaciona com o versículo 22, que é cólera. Então, o que vai levar ao ser humano matar? É um sentimento de raiva, um sentimento de irritação, a cólera, que deve ser evitado. Que é um sentimento de ira, irritação ou raiva. Então, eu quero pegar o termo cólera, eu quero pegar o termo ira e sintetizar com o termo irritação. Não vou nem usar o termo raiva, mas vou usar o termo irritação. Você e eu devemos evitar as irritações para que a gente não venha agir de forma leviana, ruim, danosa e prejudicial aos nossos irmãos. É algo que brota no coração enganoso do indivíduo e vai fomentando. Fomentar significa fazer crescer, estimular, até a pessoa chegar a ficar cheio, transbordar de raiva, ira. Lucas capítulo 4, versículo 28 e Atos capítulo 19, versículo 28, fica claro dentro das passagens que a ira do povo ia levá-los a matar a Jesus e a Paulo e seus companheiros. Ou seja, em Lucas capítulo 4, versículo 28, o povo levou Jesus para o monte onde estava a cidade para precipitá-lo lá embaixo para que ele viesse morrer. Então o sentimento de ira vai direcionar, vai encaminhar, vai se enveredar para este caminho. A ira não é uma forma explosiva que acontece no instante. O que é uma forma explosiva? A ira não é um pavio curto que ela começa, pum, explodiu e já danificou e prejudicou as pessoas ou quem está próximo de si.
Não, a ira ela vai crescendo, ela vai ganhando espaço, ela vai sendo alimentada. Por isso a gente não deve alimentar os sentimentos ruins e danosos do nosso coração. Mas para que isso não venha acontecer, a gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas que são de Deus. A gente tem que ocupar a nossa mente com as coisas que são louváveis e agradáveis ao Senhor. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Salmo de número 1, que diz que aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, você está ocupando a sua cabeça, sua mente, seu coração com a palavra de Deus. E com isso não vai ter espaço para as irritações progredirem, crescerem e frutificarem dentro da sua mente e do seu coração. A ira é um elemento recebido, ou seja, a gente recebe ela, isso acontece em nosso coração, se brota no nosso coração, conduzido e reproduzido. Tiago capítulo 1, versículo 15. O cristão pode e deve controlar esse sentimento, ou seja, o sentimento, a irritação vem, mas ela não pode ser conduzido, não pode ser direcionado, não pode ser reproduzido. Eu não posso ficar irritado com você ou você comigo e eu usar de palavras levianas, de palavras grosseiras, de palavras que vão lhe humilhar, lhe desprezar. Não, 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 não. Eu tenho que tolir, arrancar, para que esse sentimento não venha crescer no meu coração e na minha mente. B. A ira não é pecar ou pecado. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. Claro que o texto aqui, por mais que a gente tente, a gente tenha uma certa dificuldade, porque não tem como falar de uma forma tão clara, porque todas as pessoas, você e eu, quando nos iramos, normalmente caminhamos para o pecado. Por quê? Porque não sabemos como controlar esse sentimento, essa irritação que brota no nosso coração, até mesmo por causas justas, mas se torna injusta porque o cristão ele tem que considerar o seu próximo melhor do que si. O cristão ele tem que aprender a perdoar, como por exemplo, quando nós oramos em Mateus capítulo de número 6, que, versículo 12, que vai dizer: perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Para você pedir perdão a Deus, você tem que perdoar o seu próximo. Se você não perdoa, você não deve, não merece ser perdoado por Deus. Então, se eu se irrito com as pessoas, eu estou dando motivo para as pessoas se irritarem comigo. Se eu amaldiçoo as pessoas, eu estou dando motivo para as pessoas me amaldiçoarem. Mateus capítulo 7, versículo 7 em diante. Pois bem, mas por esse texto aqui, a gente não entende e não compreende muito bem. Mas quando você leva para Salmo de número 4, versículo 4, e você ler assim: perturbai-vos e não pequeis. É praticamente a mesma coisa de Efésios capítulo 4, versículo 26. Então, quando você lê perturbai, você tira de Efésios 4, 26, o irai e bota perturbai, ou seja, é algo que está lhe perturbando, está lhe irritando, está borbulhando em sua mente, em seu coração. Mas o que você tem que fazer? Perturbai-vos e não pequeis, não deixar que aquilo venha a ser alimentado. E como que eu não alimento isso? Eu agora citando Salmo de número 4, versículo 4. Falai com o vosso coração, ou seja, eu fico pensando. Aí eu estou com a palavra de Deus no meu coração. Estou com o meu coração ocupado com a palavra de Deus. Medito na palavra de Deus de dia e de noite. Então, eu estou falando no meu coração. E a palavra vai alimentando, forjando o meu coração. Então eu falo com o meu coração sobre a minha cama, sobre a vossa cama, e calai. Ou seja, por mais que eu tenha as perturbações, por mais que eu tenha as irritações, eu não vou ofender o meu irmão. No texto de Efésios, diz para você não deixar que aquele sentimento ruim venha até o pôr do sol. Não se ponha a vossa ira sobre o pôr do sol sobre a vossa ira. Ou seja, não deixar passar para o outro dia. O elemento ira se torna ambíguo e será forjado ao se relacionar com o coração do homem. Ou seja, a ira ele não é um elemento que a gente possa dizer é isto ou aquilo.
é simplesmente um sentimento. É simplesmente uma irritação que pode acontecer, sendo ela por causas boas ou por causas ruins. Mas o que vai forjar e fazer que ela seja positiva ou negativa é o relacionar com o coração. Então, quando o seu coração está cheio de coisa boa, você vai transformar isso em coisas boas, você vai eliminar. Mas se seu coração está cheio de coisas ruins, automaticamente vai se tornar em coisas, vai se tornar em um furor, você vai se encolerizar e vai atacar o seu irmão, vai infringir o seu irmão. O sentimento perturbador que se engendrar é gerar, formar, no homem precisa ser dominado. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Direcionado para o bem. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Versículo 7. Fazendo isso, torna a ira ou o sentimento de ira um produto neutro. Ou seja, quando eu direciono a irritação e pelo meditar da palavra, pela alimentação da palavra, eu direciono para o bem e tiro a força do pecado da minha vida, do meu coração, automaticamente a ira se torna uma coisa neutra, sem nenhuma eficácia, sem nenhum poder e sem nenhum domínio sobre o meu coração e a minha vida. Então as coisas ruins não vão acontecer. Além do mais, a ira, para se tornar realidade, precisa de uma consumação negativa. Ou seja, aí é só voltar a Tiago capítulo 1, versículo 15. Ok? Vamos para o ponto 2. Por que tamanho juízo por palavras tão frívolas? Mateus capítulo 5, versículo 22. Na realidade, as palavras são simples para nós aqui ocidentais, mas para os orientais as palavras tinham um peso, uma validade, um significado muito maior. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando Isaac ele abençoou Jacó ao invés de Esaú. Por exemplo, quando Esaú chegou, ele pediu para que o pai o abençoasse e o pai falou que não podia mais. Hoje, por exemplo, se eu abençoar o meu filho e ele falar, esqueci de abençoar o outro. Não, abençoei o filho errado. Eu vou falar de desfaz. Não vou falar desfaz porque não tem como desfazer. Mas automaticamente eu abençoaria o merecedor. Por quê? Porque na minha concepção ocidental, a bênção que eu ministrei sobre o outro que não era digno, eu posso automaticamente, quando abençoar o digno, eu desfaço da vida do indigno. Mas na vida do oriental, não. Depois que ele proferiu as palavras de bênção, ou qualquer tipo de palavra, de maldição, o que seja, elas não são retiradas, elas não são desfeitas, só pelo agir de Deus. Jesus bem alertou que a boca fala do coração, que a boca fala do cheio do coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Leia, anote e ensine, fale sobre isto na escola dominical. Um coração mau abriga Satanás. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Quando eu ponho o sol sobre a minha ira, eu estou dando lugar ao diabo. E só sai o mal. Ou seja, um coração abriga Satanás e só sai o mal. Um coração que só tem Satanás só vai ter mal. Um coração que tem Jesus só vai ter bem. Mas deixa eu dizer aqui de passagem. Um coração cristão pode ter males. Um coração cristão pode ter coisas ruins. Então, o que eu tenho que fazer é ocupar diuturnamente o meu coração com a palavra de Deus e com as coisas que são de Deus. Essas palavras são palavras de maldição. As palavras que são usadas, por exemplo, raca, louco, são palavras de maldição, que no final de contas vai revelar uma maligna intenção de matar. Eu coloquei aqui João capítulo 10, versículo 10. Depois você lê. Ou seja, aquela pessoa que está amaldiçoando, o desejo do coração dela não é abençoar. E quem não quer abençoar, ela quer o bem daquela pessoa? Não, ela quer matar, quer destruir, ela quer danificar, ela quer arruinar aquela pessoa. Então o termo ele tem uma certa vivacidade, uma certa importância, não para nós aqui ocidentais, mas para os orientais tem uma importância de significado muito grande e expressivo. Então vamos para o significado das palavras e algumas colocações que elas podem ser encontradas. Raca
Pessoa sem importância, você está desprezando o seu irmão? Porque o termo que aparece ali para irmão é adelphos. Insignificante, você está chamando seu irmão de insignificante? Idiota? Não vale nada. Tem algumas traduções que usa não vale nada. É um insulto. Ou seja, você está insultando seu irmão. Quem xingar alguém de estúpido, isso raca, que não é inteligente, está chamando de burro. Deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidamente. O termo aqui, ele apresenta alguns significados: insignificante, idiota e assim por diante. Insulto, xingar alguém. O que é engraçado aqui, que pode acontecer duas coisas no texto lá. Estou falando do matar e levar ao juízo. O ofendido pelas suas palavras pode matar o ofensor. O ofensor dessas palavras, o utilizador dessas palavras, pode ofender a ponto de chegar às vias de fato, capítulo 5, versículo 21 de Mateus, capítulo 5, versículo 21 de Mateus, e matar o ofendido. Então, na realidade, a questão é, tanto o ofendido pode matar o ofensor, tanto o ofensor pode matar o ofendido. A questão é que essas palavras, essa discussão, essas palavras de humilhação vão direcionar, vão proporcionar e vão caminhar para um caminho de destruição. Por isso que a gente deve evitar. Ok? Louco, tolo, idiota, significa, o termo grego é afron, sem razão, falta de sanidade e sobriedades mentais, ou a falta de percepção criteriosa da realidade das coisas naturais e espirituais. Ou seja, é uma pessoa extremamente insignificante. Então, uma pessoa insignificante louca precisa ser destruída, morta. E o termo louco aqui direcionava a pessoa para um caminho. Por exemplo, você chama que uma pessoa é louca, igual, por exemplo, antigamente as pessoas, os cachorros estavam com dor de dente, só para você entender o que eu quero dizer. Os cachorros estavam com dor de dente, as pessoas falavam que o cachorro estava maluco, que ele estava louco, e o cachorro começava a babar, e o que as crianças faziam, os adultos faziam? Batiam o cachorro e matavam o cachorro. Na realidade, o cachorro estava sofrendo de dor de dente. E o que fazia? Carretava a morte daquele animal extremamente inofensivo por causa de palavras levianas que se lançavam. Entendido? Então, de repente, a pessoa poderia sofrer qualquer tipo de prejuízo por causa das palavras que as pessoas diziam. De repente, você está chamando a pessoa de louco, de insano, e a pessoa, de repente, naquela época, a escravidão era tremenda ali no Império Romano, a pessoa não conseguia nem possibilidade de arrumar um emprego, de uma oportunidade melhor de trabalho, ou até mesmo qualquer outra coisa, por causa dessa difamação. E hoje, calúnia e difamação é réu do juízo mesmo, é levado para tribunais. Ok? Então, louco, insensato, aqui eu coloquei louco, insensato, nécio, são palavras que vão apresentar para o termo grego as suas devidas traduções. Vão ser traduzidas dessa forma. Então, Lucas capítulo 11, versículo 40, capítulo 12, versículo 20. Louco pode ser associado com quem não controla os seus impulsos. O termo grego moros denota primariamente lerdo e lento, derivado de uma raiz mur, ser tolo. Vamos lá? O que eu posso dizer do significado das palavras? Que em outras passagens elas podem receber, e essa é a complexidade dos termos ali, principalmente louco. Que em outras passagens elas podem receber outros significados mais brando. Como Jesus falou, Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, hoje pedirão sua alma. E outras passagens. Então Jesus não está desqualificando a pessoa, mas a atitude da pessoa, o comportamento da pessoa, que ele estava priorizando mais a riqueza do que as coisas espirituais ou a sua própria vida. Então vários significados. Então, aqui a severidade da palavra aponta para uma adição ou uma invocação
de uma ação, de um mal. Ou seja, a pessoa está evocando um mal sobre aquela pessoa. Então eu coloco aqui como referência Eclesiastes capítulo 7, 22 e Tiago capítulo 3, versículo 9. Leia, Tiago é muito importante. Muito importante. Porque Tiago capítulo 3, versículo 9 é que fala que a boca que nós abençoamos, bendizemos a Deus e amaldiçoamos os nossos irmãos. É o que acontece com frequência. Dependendo do grau de maldição misturado com o furor, cólera, o resultado é a morte. Ou seja, você amaldiçoa, excomunga, xinga, tem pessoas que xingam, brincam, discutem, e a ponto de chegarem, pegarem arma, ou faca, ou qualquer outra coisa, e matar o indivíduo ao qual ele está ofendendo. Então a gente precisa inibir isso para não chegar às vias de fato. Observação, porque o encolerizar será réu do juízo. E o chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E o chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Na realidade, o termo aqui a gente precisa associar as duas primeiras linhas. Réu do juízo e réu do sinédrio. E eu vou explicar agora com a leitura. O réu era levado ao sinédrio. Ou seja, o sinédrio era um juizado dos juízes, escribas, o fariseu e outros mais, que participavam, e composto por 71 pessoas, e fora a cadeira de Moisés, que eram 72, que aplicavam o juízo. Então, levado ao sinédrio para ser julgado, vamos dizer assim, essa tradução que a gente pode colocar, levado ao sinédrio para ser julgado. Então, as duas palavras aqui estão dizendo a mesma coisa. Juízo e sinédrio, a mesma coisa. Então, levado ao sinédrio que aplicava o juízo, que às vezes absorvia por conveniência. Sofonias capítulo 3, estou usando o Antigo Testamento. Sofonias capítulo 3, versículo 3, Zacarias capítulo 7, 9 e 8, 16. O paralelo é que os dois estão caminhando em direção ao templo para levar a oferta. E na conversa, um amaldiçoa o outro. Eu estou parafraseando desse sentido. E acha que está tudo bem. Tudo pode ser. E pode ser um ofertante. Ou seja, o cara está no caminho discutindo com o irmão, amaldiçoando. Aí pode ser os dois elementos. Um praticou a maldição, outro chamou outro de raca, outro chamou de louco, os dois. Quem faz isso vai ser réu do juízo. Só que ele está caminhando para o templo. Ele está caminhando para o templo, ele vai levar a oferta dele. Porque o texto paralelo está começa do 22 ao 26. E na realidade é a explicação que a oferta a Deus tem que ser levada não só o elemento, mas o coração do ofertante. Romanos capítulo 12, versículo 1. Logo, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. Não adianta apresentar belas ofertas, mas um coração não está em oferta agradável a Deus. Então, amaldiçoa o outro e acha que está tudo bem e pode ser um ofertante. Nossa conduta de vida invalida a nossa oferta. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14, estava o publicano e o fariseu. O publicano se humilhou. E o Senhor falou, não, a oração dele foi recebida. O fariseu é o seu exaltou. A oração dele não foi recebida. Eu jejuo, eu oro, eu dou oferta, eu faço o que, eu dou dízimo. Isso não tem importância para Deus. O que importa para Deus é um coração contrito e quebrantado. Deus não despreza. Salmo de número 51, versículo 17. Ok? Vamos para a nossa conclusão. Para evitarmos a ira que leva à morte, só um coração puro. Salmo de número 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo de número 15, versículo 1 a 3. Quem entrará, quem subirá ao teu tabernáculo? É um homem de mão limpa e de coração puro. Forjado pela busca de uma espiritualidade. Ou seja, como que eu evito isso? Forjado por uma busca de espiritualidade,
Gálatas capítulo 1, versículo 6, vós que sois espirituais, quando for surpreendido por alguma ofensa, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. O espírito de mansidão é fruto do Espírito. Capítulo 5, 22. Que dá a liberdade para ser enchido pelo Espírito. Ou seja, eu sou espiritual, dou liberdade para ser enchido. Ser enchido é ser enchido constantemente, dioturnamente, a vida inteira. Não fui enchido ano passado, semana passada. Eu estou sendo cheio todos os dias, constantemente. Aí você não vai se resguardar dos sentimentos ruins. Efésios capítulo 5, versículo 18. Às vezes humilhamos nossos irmãos com as nossas palavras, levando a ficar depressivo e até com a autoestima baixa. As nossas palavras às vezes são palavras ruins, negativas. Romanos capítulo 12, eu termino a minha fala aqui. Capítulo 12, versículo 19, diz assim: não vos vingueis de vós mesmo, minha é a vingança, diz o Senhor. Eu estou parafraseando o texto tem uma amplitude de palavras maior. Então, alguém está te ofendendo, alguém está te atacando, não se vingue de você mesmo. Não use palavras ofensivas, não use palavras de maldição. Porque tem crente que ele fala, se mexer comigo, eu brigo mesmo. Minha mão não é convertida. Então ele ofende e sai do campo das ofensas, sai do campo das palavras e vai para o campo do troca-soco, da briga, da confusão. Deixa eu dar um pequeno exemplo aqui para eu concluir. Uma certa pessoa, uma congregação do meu campo, o que ele fez? Usou de palavras ofensivas, não só com o presbítero da minha congregação, e até mesmo usando palavras de ataque contra a minha vida. Só que eu penso o seguinte, que claro que eu estou dizendo por mim, eu normalmente não me irrito com facilidade. Mas pois bem, mas eu estou falando do indivíduo. Esse tal indivíduo não chegou até a mim, ou até o presbítero a qual ele humilhou, atacou, para pedir perdão. O pecado dele, ele não tem, o que ele ofertar, o que ele dizimar, o que ele trabalhar na obra de Deus, se torna algo completamente insignificante. Sabe por quê? Porque ele não está certo diante de Deus. Porque não adianta você levar a melhor oferta, não adianta você trabalhar todos os dias no templo da casa de Deus, se você, com as suas palavras, ataca o seu irmão e ofende o seu irmão. Se você, com suas palavras, você humilha o seu irmão. Mas se porventura eu ou você pratiquemos, de repente, em qualquer ocasião de nossas vidas, e o tempo passou, o texto diz que você deixa a sua oferta no altar e volta para se reconciliar com seu irmão. Mas de repente, o tempo não vai permitir que você volte para se reconciliar. Então o que o texto bíblico vai dizer? Se conserte com ele no caminho, não deixe que as coisas venham piorar até chegarem a juízo, até chegarem a situações mais drásticas. Então evitemos a qualquer tipo de sentimento, resguardemos os nossos corações de qualquer tipo de sentimento, mas para isso acontecer, precisamos forjar e alimentar as nossas vidas espirituais com a palavra de Deus. Oração sincera e com a palavra de Deus. Um coração sincero. Você e eu precisamos constantemente pedirmos como Davi no Salmo 51, que eu já citei aqui, versículo 10. Um coração puro. Que Deus nos conceda um coração puro, para que eu e você, porventura, temos a condição, a possibilidade de resguardarmos dos sentimentos ruins. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero pedir a você, meu amado irmão, que se inscreva no canal, curta e compartilhe. Deixe o seu comentário aqui, porque o seu comentário é muito importante para nós, vai nos motivar. Estamos sempre estudando, sempre perfilhando, trazendo algo que possa lhe esclarecer e lhe acrescentar conhecimento e entendimento da palavra. Amém e amém. Vamos orar.
pedir ao Senhor que nos conceda uma excelente escola dominical. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade. Dá-nos dom da palavra, sabedoria, entendimento e compreensão. Peço, Senhor, que abençoe este professor e esta professora e este aluno que vai estar estudando, ouvindo e acompanhando este vídeo. Que ele possa aprender, absorver e entender e que pelo Teu Espírito Santo ele possa acrescentar ainda outras palavras, outros entendimentos e outro significado para a honra e glória do nome de Jesus. Que a escola dominical da igreja deste irmão, desta irmã, venha a ser uma bênção. Muito obrigado, ó Deus. Amém e amém. Que Deus venha nos abençoar, que possamos ter uma excelente escola dominical para a glória do Senhor. E que você possa realmente usar esse material ou as ideias que foram utilizadas aqui, perfilhando, adotando e aperfeiçoando para a glória do nome do Senhor. Tenha um excelente domingo, tenha uma excelente escola dominical. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.